Oi gente, beleza? Aqui é o 11 e hoje eu vou estar falando do nível 142, Earth Jump Studios, ou Terra Earth Jump Studios. Classe de dificuldade 0, bem-vindo ao lar. Esse começo de wiki não é a wiki verdadeira, então eu vou ler e no final vou tentar explicar o que eu entendi. E aí depois vem a parte real da wiki. E esse começo de wiki é bem grande. E antes que eu me esqueça, esse nível foi pedido por um inscrito. Você se lembra do paraíso antes de ficar cinza? Você se lembra do bater da areia acariciando seus dedos impecáveis e do frescor do oceano ondulante, quando a descoberta era uma amiga e não um monstro? Você se lembra da conversa interminável das crianças atrás da cerca, antes de você perceber que elas estavam falando de você? Do cheiro de papel recém-impresso e da mochila nova do seu melhor amigo? E o som cintilante de triângulos e sinos de vento em um dia quente de primavera de abril? Um dia que você é inteligente o suficiente para saber apreciar, mas não o suficiente para saber o quanto. Se lembra aqueles dias em que você percebeu que deveria ter segurado com mais delicadeza, depois que eles começaram a escorregar por entre seus dedos e serem levados pelo vento? Você se lembra de nós? Porque nós lembramos de você. Volte para nós. Volte para a terra. Volte para casa. Você não percebeu, mas as flores do jardim de sua mãe te animavam cada vez que você saltava pela porta e passava pelo portão branco. Flores de todas as cores, especialmente suas favoritas, vermelhas, azuis e brancas. Quanto mais velho você fica, mais longe você anda de nós. Cada vez que você sobe pelos túneis da realidade, mais difícil fica para nós. Estamos nos afastando agora. Por favor, só mais uma vez. Desça pelo escorregador só mais uma vez. Abra sua lancheira e distribua as batatinhas. A bola. A bola. Pegue-a. Segure em suas mãos. Observe os vincos e o desgaste. As manchas de terra do campo de beisebol do outro lado da rua. Ou seria o parque do outro lado do rio? Onde estão todas as pessoas? Você pergunta. Por que o jardim de infância está tão vazio? As ruas tão desoladas? Por que você se esqueceu? Nós somos os únicos que sobraram. O carvalho solitário com o pneu pendurado, a cerca branca ao redor da casa, as flores enfileiradas. Nós somos os únicos de quem você se lembra. Nós somos os únicos que se lembram de você. E nós ficamos, esperando você voltar. Mas você nunca voltou. Não até agora. Todos os outros já foram embora. Sua melhor amiga se mudou e se esqueceu de você. Seu primeiro amor cresceu e se casou com outra pessoa. Seus avós morreram. Quem sou eu então? Ora, eu sou sua velha amiga. Aquela que seus pais chamavam de imaginária. Você não reconheceu minha voz? Por favor, fique conosco uma última vez. Seus brinquedos descartados, sua televisão velha passando todos os programas favoritos. Queremos ver como você cresceu. Ah, você é linda. Espera, o que é isso? Não me diga que está chorando agora. Não, não pode ser. Não deveria estar feliz? Como sempre esteve. Seu rosto sempre estava tão brilhante com... Não, você não pode estar chorando. Isso não era para acontecer. O líquido, suas lágrimas, elas vão... E chegamos ao final da primeira parte da wiki. E de começo na wiki conseguimos perceber alguns códigos binários, mas o mais importante é o último que diz curto-circuito no headset, no caso, headset VR. Outra coisa que dá pra notar é que é alguém falando com um andarilho, talvez? Agora não temos muitas informações, mas lá no final do vídeo vai dar pra entender muito melhor. No final dessa wiki, temos apenas uma saída que diz é hora de acordar. Agora sim vamos para a verdadeira wiki do nível. Classe de dificuldade 0, seguro, protegido e sem presença em entidades. O nível 142 tem a aparência de um estúdio de VR infinito chamado Earth Jump Studios. O estúdio é equipado com inúmeras salas, cada uma com headset VR exclusivo em uma área designada para experiências VR. Os visitantes que entrarem no nível 142 se depararam com uma recepção vazia, com vários corredores em todas as direções que levam às salas VR. Cada sala de VR é equipada com um bebedouro com reabastecimento periódico, bem como uma geladeira de alimentos congelados. Cada sala contém 2 bancos e uma mesa com um headset de VR acima. O modelo é consistente em todas as salas e os headsets parecem nunca ficar sem energia. Além disso, cada sala é equipada com ar-condicionado e uma área marcada em branco para experiências de VR. Há grandes armários nas laterais das salas para guardar pertences pessoais e roupas. Enquanto estiverem dentro do nível, os visitantes sentirão uma necessidade urgente de usar os headsets. Essa necessidade se intensifica quanto mais tempo o visitante permanecer no nível. Ao usar os headsets, os viajantes descobrirão que há apenas um programa jogável disponível, simplesmente intitulado de Terra, que é um programa VR totalmente imersivo baseado em uma réplica da Terra. Durante o programa, os viajantes relatarão sensações realisticamente fabricadas, como tato, olfato e até paladar. Os viajantes relatarão ser capazes de sentir objetos dentro do programa, sem tocá-los na vida real. O ar-condicionado nos quartos é automático e controlado pelo programa, ajustando-se à temperatura do local onde o viajante se encontra. Ele também exibe a capacidade de imitar o vento.
A dor também é simulada no programa, assim como várias outras sensações desconfortáveis, como fome e sede. Embora sofrer uma lesão no programa cause sofrimento considerável, remover o headset o aliviará imediatamente. A sede e a fome podem ser saciadas comendo e bebendo comida e água dentro do programa, mas não fornecerão nutrientes ao corpo real do viajante. Portanto, é fundamental fazer pausas frequentes e remover o fone de ouvido de vez em quando, para evitar morrer acidentalmente de sede ou fome durante o programa. Houve vários casos de andarilhos que morreram neste nível por não conseguirem remover o headset a tempo. O efeito nostálgico do programa e as réplicas perfeitas de lugares que os andarilhos mantêm por perto frequentemente fazem com que eles resistam a retornar à realidade. Muitos relataram vozes frequentemente descritas como familiares, porém irreconhecíveis, tentando convencê-los a ficar. Vários andarilhos afirmaram que as vozes os lembram de amigos de infância, mas quando solicitados a descrevê-las, descobrem que não conseguem se lembrar de como eram as vozes de seus amigos. Bom, isso explica o que era a pessoa falando na primeira parte da wiki. Bem interessante. Ao entrar no programa pela primeira vez, os andarilhos sempre aparecerão em uma réplica do lugar que visitaram com mais frequência durante seu tempo na Terra. Para a maioria das pessoas, esta é a sua casa. Cada objeto dentro estará no local exato que estava no momento em que o andarilho entrou nas backrooms. Alimentos perecíveis estarão frescos enquanto estiverem frescos naquele momento, e o tempo como um todo parecerá ter sido pausado, retomando a partir daquele instante no tempo, independentemente de quanto tempo tenha se passado no mundo real. Muitos viajantes relataram que, ao explorar mais profundamente, especialmente áreas que não haviam visitado durante sua estadia na Terra, os objetos começam a ser substituídos por um vazio estático. Parece que o programa não consegue replicar áreas ou objetos que existem no mundo real dos quais o viajante não se lembra. Embora objetos e estruturas possam permanecer, o programa é completamente desprovido de pessoas. Há animais ocasionais e árvores ainda pontilham a paisagem, mas não há relatos de encontros humanos dentro do programa. Outros viajantes que usam o programa parecem ser enviados para uma versão diferente, cada uma especificamente adaptada para aquela pessoa e para o mundo que ela tinha quando deixou. Carros estão vazios e frequentemente abandonados no meio da rua, e máquinas que, de outra forma, quebrariam sem supervisão humana parecem continuar funcionando por conta própria. Por uma razão desconhecida, todos os headsets exibirão um menu vazio com a palavra Terra visivelmente ausente quando operados por viajantes que nasceram nos backrooms. O programa só pode ser acessado por aqueles que retêm memórias da Terra e foram transportados para as backrooms. Ok, isso é meio óbvio. Embora os óculos de VR possam ser removidos a qualquer momento, puxando-os da cabeça do viajante, o que também encerra o programa imediatamente, o choro também encerrará o programa, assim que as lágrimas do viajante entrarem em contato com a tela dos óculos. A tela exibirá um fundo preto estático que não poderá ser removido até que o viajante retire os óculos e o coloque novamente, após o que o programa continuará a funcionar normalmente. No geral, os viajantes são incentivados a evitar o uso de qualquer um dos óculos VR durante sua estadia no nível. É altamente recomendável usar este nível apenas como suprimentos de comida, água e outros materiais, pois não há garantia de que o viajante que ativar o programa conseguirá ou mesmo desejará sair dele. Colônias. Não há bases, postos avançados ou comunidades neste nível. O MEG determinou que a residência prolongada no nível aumenta significativamente o risco de morte devido ao programa. Entradas. Encontrar um dispositivo eletrônico que exiba uma música, programa, videogame, filme ou qualquer outro item de infância no nível 18 tem grandes chances de levá-lo ao nível 152. Lojas de eletrônicos no nível 11, especialmente estúdios de realidade virtual, são uma maneira comum de entrar no nível 152. Saídas. Atrás do balcão da recepção há uma porta com a inscrição somente para funcionários, que, quando aberta, provavelmente levará à recepção de uma loja de eletrônicos aleatória no nível 11. Às vezes, essa porta leva à variante interna do nível 168. A wiki acaba aqui, e agora conseguimos entender bem melhor o porquê da pessoa falando no começo da wiki estar desesperada quando ela ia chorando. As lágrimas destroem os headsets, e isso também explica a frase em binário que dizia headset desligado. Eu gosto de imaginar que a primeira parte da wiki, que no caso é a parte branca, seria uma pessoa usando o headset e quando ele desliga, volta para as mesmas salas escuras do nível 142. Ou seja, esse nível todo é como se fosse um ponto de vista de uma pessoa que colocou o headset. E quando fala é hora de acordar e você vai para a parte real da wiki, é como se fosse um andarilho tirando o headset. É um detalhe muito da hora. Esse nível é simplesmente perfeito. É incrível o quanto esse nível é bem feito, simplesmente o mais bem feito que eu já tive o prazer de ler. Backrooms precisa de mais níveis assim, simples e bem feitos, e não com palavras complexas que no final não servem pra nada, né, The Grieve? Eu não vou dizer que esse é o meu nível favorito, mas é o melhor que eu já li. Bom, esse foi o vídeo. Agradeço a quem me recomendou esse nível e é isso e tchau.